Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro Esporte. Eu sou Murilo Von Grol e hoje sentado aqui comigo para debater mais um episódio espetacular. Porque claro que temos ele, o incrível, o magnâmico, o equilibrado, o fantástico, o terrível Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Suave? Esse monte de adjetivo aí. É o magnâmico e o terrível. É. Como é que tá a vida? Muito frio? Tá um pouco, né? Vocês que tem bastante frio aí. Gente... Rapaz, essa semana teve sensação térmica de menos 3 aqui. Tá bom. Tá bom. É que aqui no mapa a terra plana, se tu balança, a gente cai, né? Tem isso, né? Cuidado, deve ter botar um corrimão aí. E o Lordex essa semana, Leandro? Lordex tá ótimo, maravilhoso. Aliás, eu nem sei se a gente já tá ainda vendo Lower Decks. A gente já não tá em Prodigy, não, a essa altura. É que assim, eu assisti os dois semanas, porque o último de Lower Decks eu fiquei, entendeu? Fiquei devendo, entendeu? Aí assisti os dois na mesma semana. É porque eu tô vendo Lower Decks. Mas é que a gente tá na semana de Prod. Nem sei mais se a gente já tá em Prod. A gente já tá tão na frente aqui que capaz a gente tá chegando em Strange New Worlds já. A gente não tá nem sabendo. Exato. Leandrão, que episódio que nós vamos falar hoje? Bom, hoje vai ser Balance of Terror, né? Escrito por Paul Schneider e dirigido por Vincent McEvitt. Primeiro exibido em 15 de dezembro de 66. 15 de dezembro, aniversário da minha mãe. Olha lá, então, tá vendo? Não nesse ano, nasceu alguns anos depois. Mas aniversário. Então ela que nasceu no aniversário de Balance of Terror. Não, e na verdade, eu não sei porque eu levei primeiro, isso tem uma coisa mais importante que o nascimento da minha mãe, em 15 de dezembro. Lá vem coisa do Grêmio. Em 15 de dezembro de 1996, o Grêmio foi campeão brasileiro, dentro do Estádio Olímpico, 2-0 contra a Portuguesa, um gol de Paulo Nunes e o outro gol de Ailton, campeão brasileiro. Né? Essa é a... Fala sério. Não, a data importante de 15 de 96 é essa. Eu assisti o episódio, Leandrão? Tá, então pra lá, vamos... Então, assim, já tá todo mundo aqui no pause com o episódio, né? Então você pode fazer a contagem regressiva aí pro povo em casa tá sincronizado com a gente. Em qual língua? Como assim, qual língua? Árabe, italiano? Qual língua tu queres a contagem? Ah, tá. Não, se tu é poliglota, manda uma aí. Vou mandar em português, que português eu sei. Então. 1, 2, 3 e... vai! Play. Tá, então a Enterprise tá aparecendo na tela aqui. Tem certeza que isso é Enterprise? Olha lá, agora mudou a câmera para o casamento. Essa tomada no taser inicial aí da. Eu só preciso fazer um parênteses, Leandro. E a câmera que o Scott tá configurando ali, né? Primeiro, uma coisa muito importante, Leandro. Uma errata do Cérebro de Spock. Minha, tua e do Carlão, que participou do último episódio. Nós fizemos um grau no último episódio pra falar que era o último episódio da Enfermeira Chapel, lembra? Da Enfermeira Chapel, não, Desculpa, da Ordenança Rand. E ela ainda aparece nesse episódio. Nós ficamos meia hora, isso foi pauta do último programa. Não, de fato, assim, é porque acho que esse foi gravado antes, né? Foi. Aquele lá foi o último episódio dela, assim, participando. Mas esse foi ao ar depois. Exato. Mas foi errata, desculpa aos envolvidos que escutam que foi uma errata. Primeira coisa, pode falar. A gente tá vendo aí o Scott trazendo a especialista aí, né? Ela é a atriz, é a Bárbara Baldwin. Ela é casada com o diretor de elenco da série original. Fugiu o nome do maluco. Joe D'Agosta, um negócio assim. Isso, Joe D'Agosta, sei. E ele não queria colocar ela no elenco da série original. Ele ficava, sabe como é que é? Não quero botar, não quero misturar e tal. E os caras enchendo o saco pra escalar ela em alguma coisa, entendeu? Até que surgiu esse papel aí, o pessoal lá, o Roddenberry, o pessoal considera, não, põe ela, vai, tá bom. Uma coisa interessante é o seguinte, né?
essa capela é uma capela ecumênica, né? Assim, o Kirk faz uma citação a crenças ali, né, quando ele começa o casório, mas é bem genérico, né? Não, mas isso vem a uma coisa que eu acho muito do futuro de Star Trek importante, uma coisa que é ressaltada aqui. O futuro de Star Trek, ele é laico, e isso não significa que ele é sem religião, né? Eu não vejo um futuro... Eu acho meio escroto quando as pessoas vejam, não, porque no futuro Não, eu acho que, ninguém vai acreditar em Deus. é exagero considerar que a população... vamos falar que não vou dizer a população federada, mas a população terráquea da federação, eu acho que é exagero considerar que é 100% humanista secular. Ou agnóstico até. Eu acho que é um tanto exagero. Não, e assim, eu acho meio bizarro também considerar que é tudo humanista que não pode ter religião. Não é que não pode. Com certeza pode, entendeu? É que já não seria algo como é hoje, vai. Com certeza que não teria. Eu acho que o que não teria era religiões hiper mega organizadas, como são hoje. Sim, claro. Entendeu? Agora, seria seguidores de espiritualidade, mas não de religiões organizadas. Exato, isso eu acho também. Por exemplo, eu acho que o Kirk deixa muito claro que ele é cristão. Mesmo porque assim, eles não iam poder ir até um certo ponto ali sem... Não, sim, mas eu nem tô falando disso, tô falando para efeito de cânone. Ele diz muito claramente pra Adonias lá que ele acredita em alguém. Ah, sim, claro. Adonias, né? Rei muito feio, né, Adonias? Como é que é o nome do galo lá? O deus grego. Apolo, Adonias. Ele diz pro cara lá e ele fala que algo assim, tipo assim, um deus já serve pra mim, né? Sim, claro. Então ele meio que demonstra que ele é um cristão, né? Pelo menos dá a entender que é isso, né? Fica subentendido, né? Quando o episódio foi escrito, certamente todo mundo ia assumir como tal. Esses são os episódios mais marcantes da série clássica, né? Ah, sem dúvida. Assim, até o momento aí é o melhor que eles colocaram em campo, né? Eu acho que é o melhor até chegar à Cidade do Beira da Eternidade. Sim, sem dúvida. É um dos. Tá na lista do top 10 de muita gente. Certamente é um episódio muito marcante, né? Só não tá na lista do top 10 do Hitler, né? O resto tudo não tá. Exatamente. Agora a gente tem essa visão aí, eu sempre achei legal eles usarem a tela principal como passar informação tática. É raro ver isso na série clássica, né? Até mesmo na nova geração não acontece tanto. Hoje em dia, que tem mais nas produções novas, isso tem muito por causa da facilidade de... Na Kelvin tinha muito. Então, na Kelvin também eles usam muito informação sobreposta na imagem. Exato. E Leandro, esse é um episódio que na produção eles já sabiam que eles iam arrebentar a boca do balão. Ele ia ser fantástico e fantasticamente caro, né? O Justman, assim, ele gostou bem do roteiro, mas ele tava com os cabelos em pé de ver a necessidade de efeito e produção que esse episódio deveria ter, né? E de fato, ele brincava que não precisava da série inteira pra tirar desilu que esse episódio já seria, né? Já ia complicar o meio de campo deles, né? Agora a gente tem aí uma boa dose de exposição por parte do Spock, né, para estabelecer a coisa que ficaria solidificada no cânon de Jornada por décadas a fio, né? Que ele tá falando aí da guerra Terra Romulana, porque até então não havia federação escrita no cânon da série ainda, entendeu? Então, por isso que nesse episódio tudo é terra, terra, terra. Então, assim, para depois ficou-se retconado que ele estava se referindo a uma época pré-federação. E Leandro, o que esse episódio mudou na cabeça depois que tu viu Enterprise? Aí que tá, né? Agregou. Ele estabelece de maneira muito categórica que a tal guerra terráquea romulana teria sido disputada sem ninguém ter visto um romulano. Só foi na base de nave. Assim, é bizarro, entendeu? Assim, eu acho que encaixava naquilo que eles estavam tentando fazer aí, para dar esse ar misterioso aos romulanos. Era uma necessidade deste roteiro, mas complicou mais para frente. Entendeu? Assim, deixou limitado certos aspectos da construção de mundo posterior de Jornada, que aí eles estavam escrevendo um episódio, entendeu? Eu não me lembro de ver o Archer, não viu nenhum romulano assim face a face, né? Não
Não tô lembrado também de uma situação. Eles tiveram que dançar bem em torno disso, né? Assim, foi uma das coisas a se considerar muito, né? Agora, o que Enterprise fez de assim, violar o cano é uma grandeza, né? Assim, eles fizeram muita dança em torno de certos aspectos, né? Colocar Borg, colocar Ferengi, sempre com aquele... Não, mas se racionalizar desse jeito, encaixa, tal, né? Cara, eu acho a aparição dos Borgs Enterprise, além de desnecessária, ridícula. Eles quiseram encaixar com resquício de First Contact, né? Mas ok. Mas não precisava, né? Não. Não precisava, realmente não precisava. E Leandro, esse episódio ele é baseado em um filme, me fugiu o nome dele agora, mas ele vai trazendo toda uma ambiência de guerra, e eu acho que trazendo uma tese que eu sei que vai desconfortar alguns fãs, ele mostra que os episódios, entre aspas, militares, são os melhores. Assim, ele é baseado em The Enemy Below, né? Que é um filme. O Carlão até mencionou, né, no episódio passado nosso. Uhum. Que é com o Robert Mitchum, né? Que é um ator muito bom dos anos 50, 60. Que é um destroyer americano lutando contra um U-boat alemão. Um submarino. Um submarino no Atlântico Sul, entendeu? Então tem, assim, o pessoal que escreveu, assim, o Paul, né, o Gene, eles trabalharam, eles falaram, não, esse episódio vamos basear ele no The Enemy Below. Então realmente foi um gato e rato de navio contra submarino. Tanto é que, por exemplo, um aspecto desse episódio que estabelece que a ave de rapina romulana é o submarino é o fato de terem criado nesse episódio um dispositivo de camuflagem para os romulanos, estabelecido nesse episódio. E eles estabeleceram isso porque o Justman falou, isso vai baratear os efeitos. A gente não precisa mostrar a nave toda hora. Uhum. Então você vê que a necessidade criou um efeito aí que perdurou por décadas também em jornada, né? Eu gosto muito dessas cenas que mostram que assim, a nave inteira tá num clima de batalha, né? E aí a câmera vai passando, tá todo mundo apontando pro mesmo lado. Você vê que assim, o aspecto de mostrar a atividade na sala de armas, porque isso também é uma coisa que ficou meio inconsistente com o resto de jornada, que é os phasers terem que ser trabalhados por alguém que não tá na ponte. Eles fizeram isso para passar esse ar de navio americano da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Assim, que as ordens de disparo de armas eram mandadas para setores que controlavam efetivamente as armas. Mas isso posteriormente não fica desse jeito para o restante da franquia, né? O controle de armas acontece na ponte. Aparece situações, por exemplo, é que não faz muito sentido isso na Enterprise, né, Leandro? Porque, tipo assim, automatizou já, né? Em 2000 anos. Não, claro, entendeu? Assim, você passa a considerar que existe uma automatização maior. Assim, existem pessoas trabalhando em setores que têm as armas? Claro que tem. Mas o disparo efetivo delas acontece da ponte. Uhum. Nos navios hoje são assim. Muitos são. Outros, partes das armas, sim. Outras armas, não, né? Por exemplo, o Centro de Informações de Combate de Navios Americanos dos dias de hoje controlam as principais armas. Uhum. Mas aquelas mais periféricas, dependendo do navio, claro, né? São controladas localmente, né? Mas atualmente é muito mais automatizado, né? A câmera vai apontando e tá todo mundo com uma cara de horror, né? Eles estão reagindo à situação num dos postos de comando federados aí, já detonado, né? Não, pode ser porque eu assisti esse episódio recentemente, Leandro, observando os dois agora em parâmetros, tá? Tu não acha que em paralelo, desculpa, esse episódio, mas esse começo não é parecido com o começo do Best of the Both Worlds? Ele tem isso, porque assim, ele mostra um crescendo, né? Ele mostra, assim, atividade e tem um alerta, tipo... Não, exato. E é aquela questão, tipo assim, de vai dar merda a qualquer momento. Sim, entendeu? Existe um crescendo aí, né, de tensão, assim, alguém está atacando nossos postos avançados e a gente precisa encontrar quem. Então, existe um pouco disso aí, de fato. Não, e aquela questão de vai dar merda, que momento eu preciso resolver, porque vai dar merda. Daqui a 10 segundos vai ter uma treta federal e vai ser tiro pra tudo que é lado, né? Assim, isso é também comum com coisas navais, né? Por exemplo, assim, tem horas e horas de tédio puro contra 10 minutos de
extremo caos. E aí, novamente, para assim, o jogo de gato e rato continuar, né? Isso me lembra um pouco Destroyer contra Submarino, na Segunda Guerra, o filme recente do Tom Hanks, né? O Greyhound. Ah, eu vi. Entendeu? Mas ali era uma situação um pouco diferente, porque ali o Destroyer estava escoltando comboio. E o filme do Mitchell, não, era escaçando. Era meio que campo de batalha semelhante, mas a situação é um pouco diferente, claro. Não, e essa situação aí de gato e rato, né? E ele te coloca depois uma posição dos nossos amigos romulanos, que ele necessariamente não vilaniza os romulanos, né? Ele só sabe que são 2 comandantes e que os 2, um precisa vencer e outro precisa perder, né? Sim, o que é que o roteiro estabelece, assim, qual que é o objetivo romulano aí? Se você for ver, o objetivo romulano é meramente testar as defesas federadas, depois de 100 anos. Isso fica meio claro no diálogo romulano. Mas eles não sabem disso aí em momento algum, entendeu? Assim, eles precisam tentar entender o que está acontecendo para daí especular que são os romulanos, para daí especular o que ele pode fazer em seguida. Não, exatamente, ele é baseado tudo nisso, né? E não que eu não goste da premissa original de Star Trek, que seja Arnold Man has gone before e aquela coisa toda, né? Mas esse episódio, The Best of the Both Worlds, esse episódio que traz um cunho militar de guerra, eles são muito interessantes, né, Leandro? Sim, porque é natural que guerra gere isso, porque guerra tem conflito inerente à narrativa, não apenas de inimigos, mas assim, de tensão entre o mesmo grupo. Entendeu? Que nem, por exemplo, a gente vê aí com o papel aí desse oficial que tá falando agora com o Kirk, né? Ele tá aí para ser o instigador da situação também que o episódio quer trazer à baila, que é a questão racial. Que é uma coisa discutida desse episódio também. Assim, tinha muito isso na série original, né? Quando você via alguém na ponte causando que não é do elenco principal, ele tinha sido colocado ali para ser o instigador de uma certa situação. Aí agora o Sulu concorda com ele, né? Entendeu? Então, assim, o Sulu foi o pior da balança. Exatamente. E eles convencem o capitão a manter tudo em alerta, né? Assim, uma coisa... Isso é um aspecto que eu acho meio... assim, a Uhura consegue interceptar comunicação romulana o bastante para conseguir pegar a imagem interna da nave, né? Sim, é hacker o bagulho, entendeu? Assim, é arbitrário, mas é pra gente ter a situação de que finalmente, depois de séculos, a Federação vai conseguir ver como é que um romulano é. Não, e a gente consegue ver essa tensão nos olhos deles, né? Em si é um pouco absurdo, mas ok, vai. Não, e a gente consegue ver na cara dos caras, dos malucos da frota. A primeira aparição do Mark Leonard, né? Não, e a câmera de segurança da nave dá um close, né? Dá close, né? Ele dá um close no... Tinha um diretor de fotografia na... Exatamente, né? Não, e aí uma cara, todo mundo de what the fuck. Essa cara do Spock é maravilhosa, né? Tipo, olha só. Interessante. Interessante. Mas eu acho muito bom, porque nós estamos vendo à nossa frente a criação do canon de Star Trek, né? Não, exatamente. Isso estabelece muita coisa. Muito desse episódio fica solidificado, né? E todo mundo fica com uma cara como se o Spock tivesse alguma culpa, né? Não, exatamente. Não, lógico, isso é um dos aspectos que o episódio quer passar. Mas, assim, é muito... Especialmente por parte do Styles, que, assim, é muito assim... o que você quer, meu? Whatever. Eu tô tão espantado quanto você, mas ok, né? Tipo assim, não, e sugestionar que o Spock seria um traidor, um colaborador, é muito bizarro, né? O Spock, eu sinto que o Spock é um pouco nerfado nesse episódio. Especialmente na cena que tá mais pra frente, que a gente tá pulando um pouco aqui a situação, que ele mete a mão no console e rompe o silêncio, né? Eu nunca considerei que combinava direito com
com ele. Mas ok, né? Era pra ter a narrativa aí. Não, exatamente. E isso vai reverberar em episódios. Cara, isso tudo aí, velho, vai gerar toda a história dos Romulanos, vai gerar Unification, né? Esse episódio. Exatamente. Vai gerar 2009. A gente pode considerar que o Paul Schneider foi responsável pela criação dos Romulanos. Ele que bolou tudo. Exato. Assim, tinha que ter uma ave de rapina com o nome dele em algum ponto do cano de jornada. Né? Não, e mais, eu acho que todos os episódios que tem Romulano tinha que estar lá, baseado em criação de Paul Schneider. Esse foi uma colaboração sólida dele. Né? Ele que acabou não escrevendo muito episódio de jornada. Foi basicamente esse e o Square of Goats. Que fim levou esse cara? E mais um da série animada. Eu não lembro agora qual que da série animada. Que fim levou esse cara? Não faço ideia. Assim, deve ter. Assim, ele trabalhou em muita televisão na época. Entendeu? Então, mas ele pintou em convenção, essas coisas? Acho que muito pessoal da produção deve ter participado das convenções iniciais, né, certamente. Até porque esse episódio é um episódio muito clássico, né? Cara, eu acho muito bizarro esses capacetes romulanos. A visão aí da ave de rapina também. Assim, você vê que a ponte da ave de rapina é muito baseada numa ponte de submarino, não é nem tanto uma ponte regular, típica da franquia, né? Uhum. Sabe que ela parece aquela sala da Aliança Rebelde, A New Hope, sabe? Porque é uma coisa circular que eles têm monitores em volta ali daquele totem ali, né? Mas as aves de rapinas não são assim, né? Depois na linha TNG, Disney. Não. Não, e na nova geração acho que tem ponte romulana semelhante, se eu não me engano. Sim. Aquela questão que você estava falando do preconceito, né? Peraí, fazer um parênteses antes. Eles são meio nacionalistas, assim, os romulanos, né? Eles agem muito com... Essa coisa marcial, que assim, que o Paul pegou muita coisa romana, né? Obviamente, né? Os postos deles são romanos, o próprio nome. E isso perdurou muito no canon como elementos da cultura romulana mesmo, né? Faça sentido ou não, né? Mas ok. Exato, até o nome aparece, né? Romulanos, romanos. Lógico, entendeu? Depois nós vamos ter os gloriosos. Essas cenas aí do Decius com o personagem do Mark Leonard é bem interessante porque, assim, eles dois. Ele aceitou o papel porque o Mark Leonard estava no episódio. Eles tinham trabalhado numa produção bem recente. O que eu acho, assim, cara, dessa cena, dessa sequência, é que, mesmo entre os romulanos, o me chama a atenção. É o senso de justiça, de lealdade, que eles mesmos têm, eles são pessoas do mal. Né? Vamos dizer que assim, o Mark Leonard aí é o equivalente do Kirk aos Romulanos. Exato. É um cara com experiência. É o herói da própria história. É um cara com experiência, é um cara com vivência, é um cara com conhecimento que tá encontrando o seu igual do outro lado da... Não, e eu batalha. Acho que é muito essa questão que Star Trek sempre foi muito madura, né? Não existem vilões, existe o cara que está do outro lado. Sim, exatamente. Ele tem o dever dele, entendeu? O episódio não tá nos mostrando os romulanos e falando, nós, que essas pessoas são do mal e querem dominar o mundo, ha, né? Ele recebeu a missão, ele tá seguindo a cabo com ela. Não, e tu vê que nas falas deles que eles não são pessoas do mal, né? Não, eles são com senso de justiça, com senso de lealdade. Mas é futebol, um tem ela, tem que perder, né? Exatamente, entendeu? Isso é bem trabalhado aí. Não, porque o roteiro é muito bem feito, todos os quesitos, né? Não, sem dúvida, entendeu? O Paul Schneider mandou muito bem. Uma coisa interessante desse episódio que eu queria abordar que era o seguinte, né? O trio Kirk, Spock e McCoy, ele recebe um tratamento especial, né? O drama do Kirk, decisões que podem custar, assim, ele tá com o destino da galáxia em jogo, né? O McCoy com o humanismo e todo o arco do Spock do preconceito, né? É mais um ponto na história do Kirk, Spock e McCoy, mais uma casinha que eles avançam, né? Sim, sem dúvida, assim, eu tava pensando nessa questão de estarem bem isolados, o episódio também estabelece isso, né? Estabelece que a Uhura não conseguiu falar com a Federação ainda, de ter resposta. Embora isso também fique inconsistente com, isso que eu vou fazer um parêntese. Com a situação de jornada atual, entendeu? Mas isso que eu vou fazer um parêntese, Leandro, que é uma questão seguinte, né? Isso mostra que eles são, tipo, muito longe da Terra, né? Sim, muito. Isso sempre flutuou, né? À medida da conveniência do roteiro em questão. Dependendo do roteiro, o que eles precisavam, ou a zona neutra era muito longe,
ou não tão longe assim. Uhum. Não, exato, mas e como é que tu racionalizaria isso hoje no nosso quadro Racionalizando com o Mr. Magalhães? Vamos considerar que, assim, parte disso a gente tem que meio que chutar para escanteio, e parte a gente pode considerar que comunicação subespacial ficou melhor do século 24 para frente. Não, e eu acho que podem ter variáveis de acordo com o dia, entendeu? Podia ser uma tecnologia não tão pronta, entendeu? Que poderia variar com o dia, tá? Com o clima espacial, algo assim, entendeu? Não, dá pra você meter um monte de tecnoblab aí e justificar qualquer coisa que você quiser, né? Porque a polaridade do dia não tava boa, entendeu? Então, exatamente. A Augura, na hora de jogar o tarô de manhã, viu que não era dia pra Germiniano, entendeu? Então, aí não orna. Não orna. Não que eu acredite nisso. Essa cena ali é uma coisa que tem muito pouco em tosse e muito entendi, né, Leandro? Esse papo pré-batalha, né? Reuniões na sala de reuniões aí da Cara, desculpa, eu vou te cortar. Eu vou te cortar, mas eu preciso fazer uma. Esse discurso dos Styles aí é o discurso, sabe do quê? Do Kirk em Star Trek 6, na mesa dos almirantes, sobre os Klingons. Tem muito disso, entendeu? Certamente deve ter até inspirado, eu não duvidaria. Porque o preconceito é o mesmo, né? Basicamente, entendeu? É daquilo que a gente não... Aí você tem que considerar a vivência que o Kirk teve desse ponto até aquele ponto. Não, isso é muito parecido. Desculpa, eu vou tossir. Desculpa. Perdão. Eles têm experiências muito parecidas, porque o Styles ele tinha perdido parentes na Guerra Romulana, né? 100 anos antes. Sim, E o Kirk tinha perdido o David. Sim, foi uma perda até mais próxima, até. Exato. Do que antepassados do cara. Evidente, não, mas o sentimento e a correlação é a mesma, né? Kirk vulcanos. Styles vulcanos, Kirk Klingons. Então existe ali uma rima visual, como o nosso amigo George Lucas gostaria de dizer. Né? Não, é bem por aí, sim. Dá pra combinar desse jeito, sim. Tá, mas continua o que tá falando sobre... Eu te cortei. Das reuniões. Não, aqui o elemento de reuniões não é Alien a série original. Tem muita cena na sala de reuniões. TNG que é todo dia, TNG todos os episódios quase. Mas TNG realmente utiliza isso bem mais, até eu diria. Uhum. E Leandro, e esse episódio é muito realista do ponto de vista de uma batalha, né? Tipo assim, pegar uma hiper irrealista, tá? Que são as batalhas da Kelvin, né? São bem irrealistas. Não é esse tiroteio constante, né? As cenas de batalhas em Star Trek, principalmente mais pra série original, ou os filmes, são comparações bem batalhas navais. Ou é batalha naval, tipo, do século XVIII, ou é batalha meio que como Segunda Guerra Mundial, como a gente tá vendo aí. Tanto é que, assim, por isso que uma das inspirações do Roddenberry para o Kirk foi o Capitão Horatio Hornblower, né, daquela série de livros que narra as aventuras dele como um capitão da Marinha Real. Cientificamente não funciona, né? Da Marinha Real do século XVIII, fala? Isso cientificamente não funciona, esse cometa aí não vai, né? Aí que tá, né? Eles colocam o cometa pra fazer papel de assim, vamos fazer uma tecnoblabada assim, porque eles vão passar pela cauda do cometa e vai aparecer o rastro dos caras, ok. Não é mal o raciocínio deles. Mas assim, mas por que a ave de rapina romulana passaria pelo cometa? A gente vai ver um pouco mais pra frente que o Mark Lenard vai falar que eles estavam tentando usar o cometa em benefício deles pra encontrar a Enterprise. Não pra confundi-la, melhor dizendo, não pra encontrar. Pra tu ver bem como é que é um jogo, né? Exatamente, entendeu? Os dois estão jogando. Tava tentando utilizar os elementos que estão aparecendo à mão pra sua vantagem. Os dois estavam em reunião no mesmo tempo, em reunião tática. Né? Então, sem dúvida. Mas go ahead, você tava falando de batalha. Go ahead. Então, assim, batalhas de jornada, elas são muito mais para esse estilo, entendeu? De engajamento entre naves, entendeu? Claro que leva em consideração muita coisa de ser do espaço, mas também empresta muita coisa de batalhas navais do século XVIII para cá. Cara, e por que Star Trek nunca usou caça?
Isso é uma coisa assim que na série original não teria Dinheiro. exatamente recurso para isso. E depois não ficou a assinatura da série. Uma vez que assim, isso ficou muita assinatura de franquias como Star Wars, franquias como Galáctica, mas Star Trek nunca caiu para isso, entendeu? Mas eu acho que encaixaria em determinados momentos, entendeu? Especialmente na Guerra Dominion, por exemplo. Não, mas tu se sentiria insatisfeito se agora, por exemplo, a gente resolvesse usar caça em Star Trek? Tipo, Strange Roads, chegasse uma batalha lá. Não, Strange Worlds eu acho que não encaixa porque depois a gente não vê. Picard pra frente acho que poderia se pensar, entendeu? Porque aí não entra em conflito com o que vem depois. Tipo, se o Picard fosse fazer uma viagem agora com a frota estelar, tá? E lá tinha uma batalha e aí o capitão grita lá no microfone. Esquadrão Kirk. Te incomodaria? Acho que teria que ser encaixado de uma maneira melhor na convenção daquilo que a gente já se considera como Jornada das Estrelas. Não daria pra fazer um negócio Star Wars. Por que não? Embora o conceito de caça, sim, por exemplo, em Deep Space Nine, eles citam caças, mas é caça no sentido de ser naves meio do tamanho das naves Maquis. Não é caça no sentido de Star Wars. Eu consideraria como barcos de patrulha, se você for considerar uma metáfora naval. Uhum. Nossa, cara, é um sofrimento que esse cara passa. Ele tá vendo a cara que ele tá sempre sofrendo, né? Pra levantar esse isopor todo aí, acaba sofrendo mesmo. Os caras ficam derrubando um monte de gesso em cima da ponte da Romulana ali. Não, mas o seguinte que a gente tá falando, porque faria sentido uma nave como a Enterprise ter um monte de caça ali, né? A falta de fusíveis da tecnologia federada, o que faz aí? Não faz o menor sentido uma nave dar um troço desse, né? Será que a Enterprise não tem extintor de incêndio? Teria que ter, né? Um sistema de controle de incêndio interno, né? Não, será que não tem um extintorzinho de incêndio ali? É só no Brasil que obriga a ter extintor de incêndio no carro. Já apareceu nos filmes da clássica, né? Extintor de incêndio pendurado. Pior, né? Pendurado nos corredores, né? Não foi o Kito que entra lá no quarto do McCoy na procura de spot com extintor de incêndio? Não lembro se foi extintor de incêndio. Mas teve algo assim nessa cena, né? Algo exaustão, algo assim. Algum sistema de controle de danos visível, né? Tátil, né? Teria que ter. Tá, mas só pra terminar o assunto caça, não faria sentido a Enterprise ter 1, 2, 3 esquadrões de caças pequenos? Aí teria que ter, a nave teria que ter porte pra isso. Mas tu acha que ela não tem? Tem porte pra ter shuttles. Shuttle é maior caça. Maior que caça, mas aí você teria que ter shuttles e caças. Tá, mas E não adianta ter pouco caça, você teria que ter tipo 12 pra cima pra valer a pena. Mas tu não imagina dentro da Enterprise um hangar aí com 12 caças? Eu consideraria que seria interessante naves dedicadas pra levar caças. Tipo, sei lá, entendi. A classe Nebula, por exemplo. Não, mas a minha pergunta é, tu acharia impossível, do ponto de vista prático, a Enterprise ter um hangarzinho aí com 12 caças? A ordenança se engarrando no Kirk aí. Sim, não tem uma hora pior não, né, pra romance. Não, aí vai ficar cada vez mais, né, mano? Menos também, né, mano? Nós vamos morrendo aí. Olha lá, esse é muito bizarro. Opa! Isso é muito bizarro. Os caras se jogando aí. É aquilo que o Carlão sempre fala, né? A Frota Estelar não tem a menor consciência de bons costumes no trabalho, né? Tudo bem, né? A gente tava comentando isso. Sabe aquele episódio Homenagem a Troy? Tá, da nova geração, ok. O George tá em serviço, velho. Em serviço, indo pra engenharia. E o Riker abre o volante. Abre o elevador e o George tá beijando a mulher no elevador. Lembra dessa cena? Os caras tem que ter um pouco de decoro, né? Mas ok. Pois a trama pedia, né? Exato. Aí, cara, não para um segundo, né? A sangria do debate, né? Eles estão agora nessa situação de continuando a tatear no escuro, vamos dizer assim, para alguma coisa mais sólida e engajar os romulanos. Essa tomada romulana da nave tá muito boa. O que tu disse que eu não escutei? A tomada da nave romulana ficou muito bom ali, né? Sim, ficou. Aí mais uma sequência
do nosso Romulano sofrendo. Ninguém sofre tanto quanto nossos amigos Romulanos, né? Exatamente, né? Esse é uma cara, o McLaren tá sempre sofrendo, né? Ele tá angustiado pela situação em que eles estão começando a se encontrar, né? Porque já não é, assim... Eles veem que eles estão enfrentando alguém que tá na liga deles. E o seguinte, né? Eu acho esses uniformes romulanos muito, muito pouco funcionais. Eu acho que os uniformes romulanos da nova geração são péssimos. O negócio com aquela sombreira lá é terrível, né? Mas eles seguem esse até de um pouco de estilo. Agora, mas eles são melhores. Pra mim nunca vai fazer sentido os romulanos da Kelvin. Aquilo não faz sentido. A Kelvin não tratou. É assim, tem aquela questão de ter vindo o Nero, que não sei o quê, baralá, então complicou o meio de campo ali para os romulanos naquela situação. Não, mas igual, né? Aquelas caras, é tudo muito estranho, né? Sim. É muito bizarro, muito bizarro. Uma coisa interessante é que depois o Mark Leonard voltou para interpretar outro cara de orelha pontuda, que foi o nosso querido Sark, né? Você vê que o Mark Leonard você vê que tem dois grandes personagens, né, no canon de jornada, né? Ele acabou ficando meio... Ele é um dos grandes, né? Exatamente, entendeu? De ator convidado, assim, é um dos principais. Sabe aquele discurso que o McCoy dá pro Kirk? Tá pra vir essa cena ainda, né? Aquele foi fortemente discutido pelo Jim Roddenberry. Sabia? Eles trabalharam muito aquela cena, de fato. Eu acho que nesse episódio, como ele foi produzido bem antes, porque demorou bastante por causa dos efeitos visuais, ele não era da turma ainda do Cuco Carabatos, né? Acho que ele é ali. Não, é o Dean. Do lote original. É Dean. Black. O Black tava aí ainda. E qual o outro? É só esses dois? Acho que é os dois, né? E o Justin que continua forever. O Justin como produtor, o Roddenberry e o Black como, vamos dizer assim... o Gene era showrunner, né? E o Black era editor de histórias. Aí depois assumiu o Gene. Assim. E aí o Gene foi pra executivo, né? Aí o Kun assumiu o producer showrunner. E o nosso querido amigo com o nome bonito, Steve Carabatos, foi pra edição de histórias, né? Sim, exatamente. O Mark Leonard é o único cara a interpretar dois papéis muito importantes, tipo assim, tão importantes. Ele não é o único. Não. Tem o Jeffrey Combs na Deep Space Nine. Mas não tão importante, né? Mais de um tão importante. Não, assim, se você considerar o A1, é um cara de uma certa importância, entendeu? Se você considerar por tempo de tela, o A1 apareceu muito mais, claro, entendeu? Mas esse Capitão Romulano e o Sarek são papéis icônicos, né? Ainda mais considerando que o Sarek aparece na nova geração, né, também. Baita episódio. O episódio de Sarek é um episódio muito bom, né? Sim, exatamente, entendeu? Aquele episódio que ele não chega a aparecer em Unification, ele aparece em Unification morrendo, né? Sim, ele tá ali já pra bater com o rabo na cerca, né? Acho que ele morre no Unification, né? Sim. Ele morre no Unification. Aquela cena do duelo mental é muito forte, né? Marcante, né? Que vai ter consequências pro Picard pra frente, lógico. O que tu falou, desculpa? Não, é uma cena marcante que vai ter acaba servindo como um desenvolvimento para o Picard mais pra frente, né? Não, exato, né? O elo mental, aquilo lá é tudo muito bom. A Enterprise parou, né? Uhum. Esse episódio não te cansa em nenhum momento? Não, assim, ele tem esses momentos no segundo ato, principalmente nessa parte que eles estão agora tentando ficar em silêncio um com o outro, imitando também situações que você pode encontrar em guerra antissubmarina no século XX, século XXI. Então, esses momentos são momentos que a narrativa dá uma descansada. Eu acho que é bom ter esses momentos de respirar, entendeu? Que aí você tem esses momentos do McCoy, aí você tem essa chance, né, de você ter esses momentos do McCoy com o Kirk, você tem aí momentos do próprio
comandante Romulano com a tripulação dele, entendeu? É interessante. Funciona muito bem, eu acho, em favor do episódio. Exato, e aquele. Mas ele tem umas quebras de ritmo pra dizer que. Mas, se ele não tivesse, o episódio seria perfeito, né? No caso, pra não ser perfeito, ele tem problemas, né? Eu acho essa cena estranha. Assim, o Ranger vem falar assim: você não quer pedir um serviço de quarto? Não, como é que você quer? Quer te traga aí um vinho. O melhor daquilo que o replicador pode produzir. Ou sim. Puta, essa foi ruim, né, Leandro? Essa foi bad. Aí o grande... A interpretação... Eu acho muito interessante que na direção desse episódio ele carrega muito a câmera muito perto da cara dos personagens, né? Sim, tem bastante close aí. Essa cena aí tem... Eu acho que ela conversa muito com o que o Ronenberg escreveu em The Cage, né? Pro Pike e o Boyce. E eu acho muito parecido também com aquela cena a gente até comentou isso, do próprio Kirk com o McCoy em Beyond. Ah, sim. Tem aquilo também, assim, aquela cena lá é muito marcante em Beyond. Uma das melhores cenas de personagem em Beyond, certamente. Sim, que eu acho que contracena muito aquela do Pike com o Boyce. Inclusive não vai ter mesmo o Boyce em Strange Roads, né? Tomara que tenha, né? Vamos ver, né? Às vezes a gente tá reclamando aqui, mas estão preparando uma surpresa pro fandom aí. Tem aquela história de cor, né? Que eles querem deixar mais colorida a ponte, né? Não, assim, o que é louvável, entendeu? Mas você, assim, sacrificar um personagem como o Boyce, eu acho que seria bobagem, apenas em nome disso, entendeu? Você ainda pode tê-lo. Não existe problema nenhum nisso. Não, mas é que como a sociedade, não é nenhuma crítica a isso, mas é como a sociedade funciona hoje, né? Tem isso, né? Tem que considerar todos esses elementos da equação quando for escrevendo os roteiros. É que a gente tem que entender que não é Strange Roads feito em 60, né? Sim. É uma outra situação. Exatamente. Mas eu acho que assim, no fim o tom vai ser o mesmo, né? Não, eles vão assim, vai dar, o Spock vai dar a orelhada aí de ativar os sensores da nave. Uhum. E o Kirk, tipo assim, olha lá. Papum. Pegamos eles. É que assim, eu só vou pra avisar o nosso, porque esse finalzinho é ruim de fazer trilha, né? Porque ele vai tendo a atenção do episódio, né? Ah, sim. A gente tá tentando prestar atenção no episódio, né? Uhum. Porque é realmente muito bom. Eu gosto muito da coloração da ponte nesse momento do episódio. Ah, não. Agora menos, né? Agora menos. Né? Não, agora eles voltaram à iluminação. Inclusive, a iluminação deu uma diminuída ali, mas teve um corte que a iluminação foi de muito baixa para muito alta de uma vez só. Uhum. Entendeu? Assim, isso é uma questão, acho que na edição, né? É que nem a Erika, que eu acho muito bom a iluminação de Erika. Sim. Cara, não é possível que tenha terra dentro da nave Romulana. Os cachorros taca gesso em cima dos malucos aí, né? Não faz o menor sentido do ponto de vista prático, né? Aí tem que racionalizar que é alguma coisa que tá se desfazendo no topo da ponte romulana, né? Mas não pode ter gesso na ponte romulana, Leandro. É que você não pode considerar que é gesso, né? Mas você tem que considerar que é tritânio se desintegrando, sei lá, que metal romulano esse cara pode usar aí. Cara, eu acho essa roupa que faz o menor sentido eles usarem essa manta. Essa mantinha esperta. Tricotada pela avó do soldado. É que dá pra entender que seria tipo assim, a posição do cara, a manta muda, né? Desculpa, não sei. A posição do cara na hierarquia romulana, a manta muda, né? Vamos dizer. Mas a mantinha é as avós de Romulus que fazem. Quem aí nunca os caras ganhou? Jogam uma bombinha nuclear aí, honesta, na frente dos malucos aí. E a Uhura saindo rolando lá atrás, né? Isso é muito série clássica, né? Tipo assim, a pessoa sai correndo com os braços exatamente, né? Isso não faz o menor sentido, né? Os efeitos visuais desse episódio foram caros, né? Deve ser caros. Foi muito caro. Esse episódio estourou em muito orçamento. Eu vou contar um bastidor de Leandro Magalhães aqui pro nosso público. Hoje, pela manhã, ele digitou no grupo do TB, do nosso grupo de Trek Brasil,
que ele achou que esse episódio está da Netflix não remasterizado. Por que tu achou isso, cara? Assim, a vez que eu assisti ele, uns dias atrás, me passou essa impressão que não tava com a versão remasterizada. O que não faz o menor sentido. Não tinha por que a Netflix colocar esse episódio sem remasterizar e os demais com, né? Mas por que tu achou isso? Eu não sei. Entendeu? Eu acho que eu tava com alguma coisa em mente, ou a televisão que eu tava assistindo tava ruim, sei lá. Mas não faz sentido. Mas o Salvador Nogueira apresentou um ponto, né? Que assim, esse foi um dos primeiros remasterizados, né? Entendeu? Assim, ele comentou isso, né? Ele comentou que o modelo da Enterprise nesse episódio é mais detalhado do que os que eles usaram para o restante da remasterização, porque tava demorando muito para renderizar, né? Agora, tu vê, eu acho que o TOS tá mais bonito que DS9 Voyager. Que o TOS foi fotografado inteiro em película, né? Então ele se presta muito bem para. Eu acho legal a Uhura ter uma posição na ponte em uma quantidade boa de episódio. Que ela assim, ou seja, você vê que ela é treinada para tudo na ponte, não apenas para comunicações. E pra mostrar, porque assim, pra tu ir pra uma ponte, uma nave como a Enterprise, tem que ser hiper treinado, né? Sim, entendeu? Ninguém vai ser tripulação da ponte aí se não tiver uma capacitação boa para pegar qualquer posição em determinada situação. E uma coisa interessante que pra mim nunca vai descer por causa desse tipo de coisa. Uma pessoa, pra ir pra nave dessa, ela tem que ser hiper treinada em várias situações, né? Não, claro, tem que ser multidisciplinar. Lógico, a pessoa vai ter a sua especialidade, mas ela também vai ter treino em XYZ situação, né? Não, mas porque eu falo assim, que nunca vai descer aquela cena da Tilly em Discovery. Ali, entendeu? É um pouco enfiar um pino redondo no buraco quadrado, eu acho. Entendeu? Assim, criticam tanto a Kelvin por empurrar o Kirk de cadete para capitão de uma vez, mas a situação é imitada um pouco ali. Mas não tanto, né? Puro Fiat de escritor. O jeito, não, mas eu tô dizendo... que a Tilly é jogada pra lá e pra cá em Discovery pra determinadas posições. Eu tô dizendo aquele episódio que o Saru vai com ela até o planeta de neve aquele, sabe? Tá. E aí eles conversam, ataque e o Saru manda ela pra debaixo da mesa, lembra? Não teria razão nenhuma pra aquilo. Mas não é Sim. Só aquilo, é outras situações. Aí sempre vem os arautos do Gene Roddenberry, né? Mas a frota não tem só gente militarizada. E fala, gente, tu não pode ir para espaço profundo sem saber dar um soco. Esse papinho sempre surge quando é conveniente pro roteiro justificar alguma coisa. Não, e mais, assim, é aquele negócio assim, uma pessoa não pode ir pro espaço profundo sem saber dar um tiro, né? Lógico, entendeu? Assim, você tem que considerar que a frota é a linha de defesa federada, entendeu? Então, o exército, velho. Entenda e aceite que é a verdade. E a verdade vos libertará. Esse ponto aí do episódio é importante, assim, no sentido de que essa situação de que assim, os phasers só eram disparados por ordem da ponte, sendo disparados da sala de armas. Uhum. Isso é uma necessidade desse roteiro. Mas você vê que é inconsistente com o restante da franquia. A Enterprise nunca mais funcionou desse jeito na história da franquia, né? Sim, é lógico, existe uma sala de armas, existe, sem dúvida, entendeu? Nos filmes aparece. O Carlão sempre fala isso, a Enterprise nunca mais na história da humanidade funcionou desse jeito, né? Então, mas ok, entendeu? Pra esse episódio, eu gosto da postura da Uhura nesse momento, ela tá toda tchutchulona, falou assim, agora os caras se fuderam lá. Não, mas eu acho que isso toca num ponto importante da conversa. Tom termina o episódio vibrando, né? Tipo assim, ganhamos! Olha lá, toda pimpona. Não, mas isso é uma coisa que o episódio apresenta, né? Lembra? A gente não termina o episódio, tipo assim, let's burn, né? O Kirk, ele tá satisfeito, mas não... Feliz. Não feliz, exatamente. E nós que acompanhamos todo o drama dos Romulanos, a gente tá com pena, né? Uhum, ele considera um desperdício, o sacrifício deles de se autodestruírem dá pra entender pelo que a gente sabe dos Romulanos. Os caras jamais iam deixar a ave de rapina deles cair na mão da Federação, mas o Kirk não tá olhando por esse aspecto nesse momento.
Cara, essa cena é muito bonita. É. Muito bonita. É, muito icônica também, essa, a fala do comandante Romulano nesse momento. Eu acho que ela fala sobre muito que é Star Trek, né? Sim, não, sem dúvida. Que não existem vilões, heróis, existe a minha situação, o meu dever, o meu ponto de vista, e a tua situação, o teu dever e o teu ponto de vista, né? Sim, exatamente. Então, eu acho muito bonito e representa muito do espírito. Não! E aí explode o negócio. Eu acho que representa muito do espírito de Star Trek. Esse take é lindo. Lindo da nave explodindo e o Kirk vendo com a luz na cara, eu acho fantástico. Sim. Por mais que apareçam as rugas do Kirk. E o Spock arriscando a própria vida pra salvar o Styles, que desconfiava dele, né? Ah, sim, sem dúvida. Isso aí é um payoff da relação que eles estavam tendo ao longo do episódio. Né? É um episódio que ele resolve todas as pontas soltas maestralmente, né? Sim, ele fica bem amarradinho, né? O que tem de ponta solta aí é meramente... Não é ponta solta, técnico. É arestas ásperas que ficam pro restante da franquia. Uhum. Mas aí não é problema do episódio isso, entendeu? O episódio em si, ele é muito bem resolvido em si. Não é culpa de quem... E quem escreveu o episódio não tem culpa que a saga continuou por 50 anos depois. Os caras nunca iam imaginar que Star Trek... Assim, eles estavam querendo escrever uma boa série, com certeza. Mas eles nunca imaginavam que isso ia ser a pedra fundamental de uma franquia gigantesca. Né? E que a gente estaria no Brasil 50 anos depois comentando. É, com certeza, entendeu? Que já se escreveu, que já se debateu, que já se especulou a respeito de tudo isso que eles se apresentaram aí. É um negócio insano. Essa cena dói de tão triste, né? Eu acho legal a tomada quando a porta abre ali, o Kirk tá meio na sombra, né? Em relação a ela. TOS é particularmente bem dirigida, né, em relação às outras, porque as outras parece tudo é direção de plástico, né? É, muito mais burocrática, eu diria até. Aqui é mais artística, né? Eles se permitem um pouco isso, embora é uma direção de televisão, né? É uma direção que, assim, que tem que andar. Mas eles se permitiam cada um dos diretores individuais ter Toque. seus toques, claro. Essa cena, esse episódio ele tem vários finais, né? O final do Romulano e a descrição, ele tem o final do esses Styles. epilogozinhos aí que ressoam bem, entendeu? Ele poderia acabar bem em qualquer uma dessas 3 cenas anteriores. Exato. E termina mais espetacularmente bem com o Kirk andando desolado, né? E ele vai se recompondo. Legal que tá todo mundo meio assim, ó, tá todo mundo, legal. Segue a vida. Os extras estão tudo andando pra lá e pra cá, tudo bem. E tu consegue ver durante todos esses segundos, tu consegue quase ler a mente do Kirk, né? Sim, o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, né? exatamente. Enfim, Leandro, vamos fazer então nosso quadro. Nosso quadro. Como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Manda. Eu acho que assim, ele poderia ter ocorrido e ele levaria muito em consideração os eventos da Kelvin. De como é que eles entraram em contato com os Romulanos pelo fato de ter o Nero ter Mas a guerra teve. Hello, entendeu? E a situação como um todo mudou. Não, mas não mudou, não. Porque a guerra continua existindo. Não, a guerra continua existindo. Eu tô dizendo a relação entre a Federação e Romulanos no ponto em que esse episódio teria acontecido. E assim, pela confusão da Kelvin, a inteligência federada teria que ter ido muito atrás dos Romulanos de antemão. Saber assim, os caras tá acontecendo alguma coisa. Tem boi na linha aí. Sabe uma coisa que não faz muito sentido? O Kirk vê o Nero e ele vê um Romulano, né? Então assim, não só ele, entendeu? Fica, sei lá, vamos considerar assim, registro dos sensores dos shuttles que a Kelvin que não foram destruídos na Kelvin, dos sobreviventes. Entendeu? Assim, fica rastros pra lá e pra cá que ele não funciona igual. Teria um efeito borboleta que deixaria a Federação mais arisca. E estaria talvez mais preparada para a situação que apareceu aí. Eu acho que o episódio poderia acontecer, mas ele teria elementos adicionais. Não, ele poderia acontecer, mas ele jamais seria igual, né? Não, igual não.
Mas ele teria elementos adicionais no tabuleiro da batalha que teve aí. Leandro, terminamos mais um. Mais um bom. Esse foi o 12? Pra galeria. É por aí, né? Estamos indo, né? Sem a contagem à mão aqui, mas acho que é por aí. Muito obrigado, Leandro. Mais uma vez aqui, e o pessoal aí em casa acompanhando essas maluquices nossas aqui. Voltamos aqui a 14 dias com Charlie, né? É isso aí. Grande abraço, Leandro. Falou, mano. Goodbye. Peraí, tu terminou muito pra baixo. Não termina de gravar ainda, Leandro. Não termina de gravar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos terminar mais pra cima. Terminar mais pra cima. Dá um grito, Leandro. Aê! 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 Você não vai conseguir me dirigir o suficiente pra deixar com a sua animação, não? Não, vamos lá. Alegria. Ó, Leandro, cantando, Leandro. Alegria. Balanço o terror. Balanço do terror. Ó, Leandro, balanço do terror. É com cérebro desse pra quê? Ele já virou time de futebol de novo. Tchau, Leandro. Dá um grito aí. Tchau, gurizada. Dá um grito. Tchau. Tchau, gurizada. Valeu, Leandro. Abraço. Falou.